Hoje eu vou falar sobre filosofia. Eu estudei filosofia no doutorado e algumas pessoas se espantam. Ué, mas enfermeira estuda filosofia? Mas pra quê? Essa pergunta pra quê remete a gente à utilidade das coisas. Tudo parece que tem que ter uma utilidade. A gente tem a impressão de que ser enfermeiro é fazer coisas o tempo todo. Aplicar uma injeção, coisa de enfermeiro. Verificar a pressão arterial, coisa de enfermeiro. Fazer curativo, coisa de enfermeiro. E o que está por trás disso tudo? Cuidar é coisa de enfermeiro, mas cuidar é pensar sobre o fazer. Também é pensar sobre o sentido do que a gente faz para quem recebe o cuidado. Cuidar também é pensar sobre o sentido que faz para quem pratica o cuidado, o porquê das coisas ou como a gente justifica o fazer. Para além da pele, para além do encostar a mão, o pensamento sobre quem pensa o modo de fazer. Nossa, as perguntas vão ficando muito difíceis, não é? Isso é filosofia. Estudo da filosofia no cuidado da enfermagem obstétrica. Uma pesquisa que eu fiz na Casa de Parto de Realengo mostrou que as enfermeiras cuidam num modo de consideração e paciência. Isso a gente, na filosofia heideggeriana, chama de solicitude. Martin Heidegger, um filósofo que viveu na Alemanha, estudou o cuidado. Ele não pensou que as enfermeiras fossem se apropriar dessa filosofia e pensar o próprio cuidado. Eu estudei a teoria heideggeriana no doutorado. Fiquei encantada sobre a relação entre a filosofia heideggeriana, especificamente quando a gente pensa cuidado, no cotidiano das enfermeiras. O pensamento da enfermagem a partir de uma teoria filosófica faz todo sentido e pode trazer desenvolvimento para as teorias da enfermagem. Como que as enfermeiras cuidam com consideração? Elas consideram tudo que a mulher viveu ao longo da gestação para estar ali naquele momento. Elas consideram a história daquela mulher. Elas sabem que a mulher foi capaz de gerar, que aquele corpo é um corpo que tem condição fisiológica, consideram tudo que sabem elas mesmas sobre o parto. Elas têm paciência. Por que elas têm paciência? Porque elas sabem que a mulher é capaz. Então elas pacientemente esperam o desenrolar do trabalho de parto, o momento da chegada do bebê. Esse é um modo de solicitude do cuidado. Pensar isso é pensar filosoficamente sobre o que se faz. Para fechar um pouco esse bando de pensamentos, eu quero contar que tive a sorte de ouvir uma filósofa brasileira chamada Marilena Chaui, uma vez lá na UERJ, onde eu trabalho. A Marilena, ela fez uma leitura de um texto dela fantástico, retirado do livro Um Convite à Filosofia. Ela pergunta qual seria a utilidade da filosofia. Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós, a nossa sociedade, os meios para serem conscientes de si e das suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes.